mas tu precisas ter muito cuidado sobre a forma como questionas e tudo quanto fazes nesta área. Eu disse, mas ter cuidado porque, afinal de contas, criticar e trazer à tona alguns aspectos que se julguem importantes para a comunidade é mesmo a nossa responsabilidade enquanto jornalistas. Então, ele continuou a falar e apresentou-se para mim como sicário. E perguntou-me se eu falava espanhol ou não. Eu disse que não. E deixou claro que sicário era uma expressão espanhola. E este era o pseudônimo dele, e eu tinha que buscar entender o que é isso de sicário, para eu saber quem ele é, naturalmente. Minutos depois, eu fiz uma pesquisa rápida, para saber o que é isso de sicário, tal como ele disse. E o mais surpreendente é que sicário significa assassino de aluguer. E depois de alguns minutos, percebi-me que ele estava armado, e olhei para ele, e ele percebeu que eu estava ciente de que ele estava armado. Ele disse que eu disse que era funcionário do Estado, e depois disso simplesmente fez uma questão de dizer para mim que tenha muito cuidado, não faça perguntas desta natureza, porque o sistema mata sem escrúpulos. Eu não estarei lá porque não aceito participar nos assassinatos, mas existem pessoas preparadas para fazer essas execuções. Uma coisa que também chamou minha atenção neste indivíduo é que ele disse que todos nós temos uma lista enorme de pessoas que devem ser, portanto, executadas no país, e nós estamos a monitorar essas pessoas e conhecemos-las. Conhecemos também aquilo que é a rotina das mesmas pessoas. Então, se calhar, já estivesse a ser monitorado e acompanhado, e naturalmente aquele dia fosse apenas o cidadão tenha aproximado simplesmente para poder confirmar alguma coisa ou para ter mais elementos em relação a isso. Eu acredito é que aquela reportagem foi o que voltou a chamar a consciência de qualquer moçambicano em relação ao programa Sustenta. Todos nós estávamos cientes desde o começo do projeto que era tudo uma farsa, e isso não é segredo para ninguém. E o programa até que estava esquecido por algum tempo, digamos assim, mas depois daquela reportagem e depois daquele questionamento ao ministro, quase que o país parou para discutir sobre o projeto Sustenta. Voltaram as vozes dos críticos, voltaram os extensionistas a ter que questionar, até porque tem alguns com meses não pagos de salários, voltaram esses a questionar, voltou o povo moçambicano a ter que realmente duvidar daquilo que são as políticas governamentais. Então, tenho certeza absoluta que aquela reportagem, aquele questionamento foi apenas aquilo que voltou a criar esta confusão, ou melhor, este barulho todo em torno do programa Sustenta, e que até neste momento está a correr. É onde também começaram as organizações da sociedade civil, portanto, a pedir a responsabilização criminal dos gestores do programa, é onde voltaram, portanto, alguns críticos a começarem a debater isso. Foi depois daquela reportagem que quase todos os canais televisivos nacionais e internacionais voltaram, portanto, a falar do programa Sustenta. Então, acredito que sim, a reportagem foi a bomba, portanto, que veio explodir e levantou este alvoroço todo em relação ao programa Sustenta. Então, eu acredito que sim, a reportagem foi a gota d'água para que eu começasse, portanto, a sofrer essas perseguições e, naturalmente, essas ameaças de morte.